Jorge do Ilhéus, uma cidade com uma natureza exuberante banhada pelo mar. No início do século XIX, quando a produção de cacau começou a produzir riqueza, Ilhéus alcançou seu apogeu. Em 1917, quando a exportação de cacau atingiu o preço mais alto, a cidade parecia um Eldorado. Uma fase tão rica que levou o escritor Jorge Amado a escrever alguns romances que divulgaram Ilhéus no mundo todo. A antiga casa do escritor, um palacete no estilo neoclássico, foi construída em 1928 e transformada em 1988 na Casa de Cultura Jorge Amado. Ela representa a Belle Époque do cacau, né? O apogeu, uma época de ouro. E o pai de Jorge Amado, né? Tirando a sorte grande na loteria, teve assim essa felicidade de construir esse palacete. A família chama, né? de palacete da família Amado. E isso representa assim, para Ilhéus um ponto rico da história, né? Onde atrai turistas do mundo inteiro. Foi nesta casa que Jorge Amado escreveu o primeiro livro. País do Carnaval, né? Então ele diz um texto que é gravado, muito interessante, foi inclusive gravado aqui nessa casa. Ele diz que foi aqui que tudo começou, a partir desse digamos, pulsar dessas paredes, toda a trajetória, né, do cacau, a vida da família dele, né, tudo isso serviram de base, né, para ele se inspirar daqui para o mundo, né? Então, eu acho que assim, esse espaço é muito importante, tanto para a história dele como para toda a vida de todo ilhéense. Luxuosa, a casa do coronel João Amado de Farias, pai do escritor, reproduz a época em que Ilhéus era considerada a capital mundial do cacau. E é aqui deste ponto que Jorge Amado avistava o bar Vesúvio, que foi cenário de uma das suas personagens mais populares, Gabriela Cravo e Canela. Existiu na CIB, né, também. Então daqui ele tinha essa visão e ele brincava muito nessa praça em frente ao Vesúvio, né? Era o habitat natural, corria para o Cine Teatro de Ilhéus nas matinês de domingo. Então tudo isso serviu de elemento para, né, digamos assim, a inspiração maior, mais pautado numa realidade que Gabriela estava logo ali ao alcance dos olhos. Ele não poderia deixar, como artista, de captar a aura, né, da sua obra e traduzir em literatura. Meu cheiro é de cravo, minha cor de canela. Aqui, história e ficção se misturam. O bar Vesúvio ainda existe. A impressão é que a qualquer momento Gabriela poderá reaparecer entre as mesas, sob o olhar atento do Turco Nassib, dois dos personagens mais populares de Jorge Amado. É que hoje demorou um pouquinho mais, seu Nassib. Giro sim, de certeza, que era seu Emílio Maron e Dona Lourdes. Ele, um turco, chegou aqui no meado de 1920, né, 1920, e comprou o Vesúvio, né, da mão dos italianos, e ele queria tocar o bar e o restaurante, mas não tinha cozinheira. Foi à beira do cais, chegou lá, encontrou uma morena, dos olhos verdes, bem suja, bem largada, menina, negócio de 15, 14 anos. Ele convidou para ele, queria ajudar ele, que ele ia ensinar ela a fazer as comidas árabes, porque ele queria vender, que é o carro-chefe de lá, é o quibe, né? E botou ela lá dentro, ela muito nova, namoradeirazinha, namorando com todo mundo, inclusive com ele, né? Criou essa fama e terminou ele se apaixonando e casando, e ela virou uma senhora muito direita, de muito respeito. Outro ponto muito frequentado pelos turistas é o Centro Cultural Bataclan. É um mergulho no passado. A impressão é que se pode ouvir o farfalhar das saias, o tilintar das taças e os risos de uma época que se perdeu. O quarto de Maria Machadão, a dona do bordel, foi totalmente restaurado. Aqui nós temos a cama, o gramofone e a penteadeira com algumas joias e os perfumes franceses da cafetina mais famosa de Ilhéus. Uma cafetina que comandava a casa, né? E os coronéis chegavam ao Vesúvio, na igreja aí, né, São Sebastião, botava as esposas para assistir a missa, né? E pedia o padre para aumentar
em vez de 1 hora, 2 horas de missa, e eles saíam pela famosa passagem secreta que era do Vesúvio para o Bataclan, que nunca existiu. Sim, era um beco, uma viela que eles passavam e vinham para o Bataclan jogar, beber e brincar, se distrair. A chegada da praga chamada vassoura de bruxa varreu para sempre a época dos coronéis. A gente vivia, né, do cacau, que era nosso fruto de ouro, e de repente a região teve que procurar uma outra atividade financeira que desse realmente para a população poder sobreviver. E essa opção foi o turismo de imediato, pelo fato da beleza natural que Ilhéus possui, né? Então, o pessoal, os cacauicultores que tinham grandes casarões, começaram a fazer pousadas nessas casas. E assim começou o turismo na cidade de Ilhéus. Assim, Ilhéus abriu suas portas para o turismo, com uma boa infraestrutura hoteleira, prédios históricos e culturais e belas praias. Estão procurando ler um pouco mais e conhecer a história de nossa cidade, né, que foi bem divulgada por nosso Jorge Amado, aí, que botou nossa cidade bem lá no pico do morro mesmo, no mundo inteiro. E fez com que a nossa cidade ficasse conhecida bastante. É o brasileiro, é o paulista, é o mineiro, é o Goiás, é o goiano, é o do Distrito Federal de Brasília, né? Enfim, do Rio Grande do Sul, o navio para aqui com todos eles, desce, faz uma média de visitação de 500 a 600 pessoas por navio. Tem vários casarões, temos a Casa Jorge Amado, que viveu, né, o grande escritor, temos o Teatro Municipal, o Palácio Paranaguá, a gente tem casarões belíssimos.